Você sabe o que é Gestalt terapia? Olá, olá, como é que você tá? Meu nome é Natália Aguilar. Eu estou fazendo nessa semana uma sequência de vídeos aí para contar algumas curiosidades a respeito aí da Gestalt terapia para você. Você sabe o que é Gestalt terapia? Estou explicando em todos os vídeos um pouquinho da Gestalt. A Gestalt terapia, ela é uma abordagem teórica da psicologia que tem algumas diferenças aí da psicanálise, principalmente. O seu precursor, ele é o Fritz Perls, que foi um psicanalista, foi inclusive um seguidor de Freud, mas que por alguns motivos ele rompeu com Freud. Se você quiser saber os motivos, volta lá no outro vídeo. Nesse vídeo e no próximo, eu vim contar para vocês a diferença entre a Gestalt terapia e a psicanálise. A primeira diferença que eu queria contar para vocês é com relação à visão de homem. A psicanálise, ela vai ter uma visão de homem muito mecanicista, vai olhar muito para a psicodinâmica desse homem e uma visão muito biológica. Já a Gestalt terapia, ela vai ter uma visão mais fenomenológica do fenômeno tal qual ele se apresenta para a gente. Uma visão mais existencial, né? Da gente poder olhar para a existência desse indivíduo. E uma visão mais humanista, da gente olhar esse ser humano como ser humano. Lembram lá da frase que o Jung falava? Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, é um pouco disso que a gente fala dentro da Gestalt terapia. Então, a principal diferença é essa questão da visão de homem. Outra diferença que é importante a gente salientar é em relação ao inconsciente. A psicanálise, ela vai trazer o inconsciente como algo muito forte. Na verdade, a gente pode dizer que o inconsciente, ele é um dos principais temas da psicanálise, que ele vai trabalhar com a coisa do recalque, com a coisa da interpretação, da gente poder interpretar aquilo que o paciente traz, a coisa da associação livre, do paciente trazer as palavras, as frases, as falas, pode trazer assim bem desconexo e fazendo essas associações, essas interpretações, entendendo que isso são conteúdos inconscientes que estão recalcados dentro da nossa mente. Para a Gestalt terapia, nós vamos ficar na observação do fenômeno tal qual ele aparece e olhar esses fenômenos, a partir da repetição desses fenômenos, eles podem ter revelações muito profundas. E isso a gente vai chamar de inconsciente, né? A gente poder olhar para esses conteúdos que se repetem ao longo de uma vida toda e a gente poder observar esses fenômenos, como eles se apresentam, e tentando compreender como que o paciente vai lidar com isso, o paciente, o cliente vai lidar com isso, de forma a compreender a questão, né, da repetição. Isso pode trazer revelações muito profundas, e essas revelações é que a gente vai chamar de inconsciente na Gestalt terapia. Outro ponto que é muito importante, que é a questão da neurose. A psicanálise, ela vê a neurose como a expressão simbólica de um conflito psíquico que geralmente tem lá o seu início lá na infância. Então, a neurose, ela vai, para a psicanálise, ela vai ter muito esse cunho. É um conflito psíquico que se originou, que surgiu lá na infância. Para a Gestalt terapia, existe uma diferença. Não necessariamente a gente vai dizer que se originou na infância ou que é necessariamente um conflito psíquico. É claro que sim, acaba sendo um conflito psíquico também, mas a gente vai entender que ele se origina por meio das relações, por meio de qualquer relação. E que essas relações, elas são estabelecidas com o meio o tempo todo, desde o momento da nossa concepção, ao nosso nascimento, à nossa infância, à nossa adolescência, à nossa vida adulta.
todas essas relações que nós estabelecemos com o meio, elas podem originar, sim, esse estado que nós chamamos de neurose. E o que vai acontecer? A neurose, ela vai surgir por meio de gestalten inacabadas. O que é isso, Natália? Gestalten inacabadas. A gente fala que na gestalt terapia, quando a gente tem um conflito não resolvido, a gente fala que a gestalt fica aberta. A pessoa ela não consegue fechar a gestalt. Ela não consegue dar uma solução para esse conflito. E muitas vezes esse conflito ele perdura por uma vida toda. Ele vai acontecendo por uma vida toda e essa pessoa às vezes não se dá conta e vai havendo essa repetição. Gestalten é o plural de gestalt. Então, quando eu falo gestalten, eu estou falando de diversos conflitos, diversas situações que ficam inacabadas. Essas situações inacabadas, elas dão origem à neurose. Outro termo que é importantíssimo. Ah, só uma coisa. Voltando ainda lá na coisa da neurose, a neurose a gente sempre vai perceber ela acontecendo nessa fronteira de contato entre o indivíduo e o meio. A forma como ele lida, né? Como ele ou deixa essa fronteira muito permeável ou deixa essa fronteira muito enrijecida. Então, a forma como é essa fronteira vai dizer muito de como que essas gestalten ficarão abertas e de como que essa neurose vai se instalar na vida desse indivíduo. Mas a gente vai entender muito a neurose muito como a questão da repetição. Diferente lá da psicanálise, que a neurose ela é uma questão psíquica que tem origem na infância, basicamente. Outro termo que é muito importante na gestalt terapia, na verdade é importante em ambas, né? Mas que é importante a gente diferenciar, é a questão do termo mesmo que a gente usa. Na psicanálise, os psicanalistas, eles estão muito preocupados em entender o porquê das situações. Eles entendem que quando eu chego no porquê das situações, eu consigo ressignificar, né? Eu consigo dar um novo norte, concentrar a minha energia para outras coisas. Eu consigo fechar ali um ciclo quando eu entendo esse porquê. Na Gestalt terapia, o termo que a gente vai dar mais ênfase não vai ser o porquê, vai ser o como. Então, ao invés de eu me questionar por que aconteceu isso na minha vida, eu vou me questionar como eu lido com isso a partir do que eu tenho. E daí, eu vou trazer para vocês o conceito de aqui e agora, de presente. Porque quando eu falo no porquê, eu estou falando de um tempo passado. E quando eu falo no como, eu estou falando de um tempo presente. Eu me aproximo da minha dificuldade e busco recursos e maneiras de como lidar com isso. E dentro da psicoterapia, é isso que nós vamos tentar fazer com os nossos clientes, é buscar promover esse espaço para que seja possível ajustamentos criativos. Estou trazendo inúmeros termos aqui para vocês. E aí, talvez na próxima semana a gente fale um pouquinho mais sobre esses termos, ajustamento criativo, aqui e agora, fronteira de contato, todos esses termos são termos da Gestalt terapia que também são bem importantes. Mas na psicoterapia vai ser importante a gente ajudar o nosso cliente a criar recursos para que ele esteja nesse presente buscando esse como. A psicoterapia da Gestalt ela vai trabalhar muito nessa linha, tá bom? E outro termo que é importante a gente diferenciar são os sonhos. Os sonhos para psicanálise são conteúdos inconscientes. São conteúdos inconscientes. Então, tudo que vier de sonho vai ser interpretado. Para a Gestalt terapia, nós vamos entender que cada elemento do sonho é uma parte alienada daquele sujeito. É uma parte que ele ainda não se deu conta na vida dele. No entanto, nós não interpretamos sonhos do nosso cliente. Quem vai dar o significado para cada partezinha que ele trouxer desse sonho é o próprio cliente. Nós vamos auxiliá-lo e conduzi-lo dentro desse caminho para que ele consiga chegar nesse significado. Mas sempre quem dá o significado é ele.
Eu tenho mais algumas diferenciações entre a Gestalt terapia e a psicanálise, mas essas eu vou deixar para o próximo vídeo. Um abraço para você e tchau, tchau.